A Bíblia, ela, de forma muito interessante, coloca assim: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A figura é, nós precisamos de muros para proteger a cidade e para proteger a nossa casa. Uma casa sem muro, ela está vulnerável. Um homem que não tem domínio próprio, ele está vulnerável, ele vai ser assaltado por pecados, por paixões que o inflamam. Mas a Bíblia nos chama a dominar a nós mesmos. É interessante que o homem foi criado para dominar o mundo, para dominar a criação e a governar. Mas por causa do pecado nós não conseguimos dominar nem a nós mesmos. Ainda em Gênesis capítulo 4, nós temos ali Caim sendo dominado por seu pecado e fazendo coisas terríveis. É uma luta dominar a nós mesmos. É uma luta controlar os nossos apetites e paixões. É uma luta guerrear contra a nossa própria carne, mas o discípulo é chamado a negar a si mesmo e a seguir a Jesus. E esse é o chamado que o nosso mestre nos dá. De modo que o domínio próprio tem que ser uma realidade na vida do cristão. Como é que nós nos dominamos, irmãos? É interessante que um autor que escreve sobre isso, Jerry Bridges, eu recomendo a sua obra, A Vida Frutífera, ele vai dizer que o domínio próprio é exercido quando nós temos a força interna sobre a direção do discernimento e fazemos aquilo que deve ser feito na forma que deve ser feito para agradar a Deus. O domínio próprio, portanto, é discernir o que deve ser feito com sabedoria e ter a força interna para fazê-lo, sem excessos, sem paixões avassaladoras que nos arrastam de um lado para o outro, mas é ter controle, é ter domínio daquilo que iremos pensar e daquilo que iremos fazer. Em linguagem muito forte, Paulo vai descrever um pouco dessa luta. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer assim: não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corramos de tal forma que o alcancemos. Todo atleta em tudo se domina. Veja a linguagem de domínio próprio. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós para alcançar incorruptível. Muito mais então a gente tem que se esforçar do que um atleta que domina o seu corpo, né? Paulo vai dizer ainda no verso 26, assim também eu luto, não desferindo golpes no ar. Talvez ele esteja emulando aqui as lutas, né? Mas ele vai dizer, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que luta intensa, irmãos. Esmurrar o próprio corpo, que linguagem intensa. Mas se você já lutou contra o pecado no seu corpo, se você já lutou para tentar acalmar tempestades no seu coração, se o seu temperamento é difícil de domar, se pensamentos intrusos tentam te afastar da vontade de Deus e você guerreia contra eles, você sabe que o que Paulo está dizendo aqui não é exagerado, não, é real. Todo cristão trava uma luta como essa. Por isso que Provérbios vai dizer, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Provérbios 16:32. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É mais fácil tomar uma cidade. Não sei se você já viveu essa experiência. No entanto, a Bíblia vai dizer que é mais fácil fazer isso do que dominar a si mesmo. Mas esse é um fruto do Espírito. E antes que você diga que não é possível dominar a si mesmo em situações de grande estresse, de medo de morte, de pavor, eu quero que você olhe para a vida de Estevão mais uma vez. O que é que acontece com ele, irmãos? Na parte final do nosso texto, depois de ter anunciado Jesus mais uma vez, os homens agora, em unanimidade, arremetem contra ele. A cena aqui é apedrejamento. Como é que você lidaria com uma situação como essa? Quando nós somos apedrejados metaforicamente por palavras, muitas vezes nós largamos mão do domínio próprio. Nós agimos segundo a inclinação da nossa carne na defensiva. Estevão recebeu pedras não metafóricas na direção do seu corpo. Como é que ele reage? Isso me constrange. Olha o que esse homem de Deus faz. Verso 59 diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Primeiro, ele se entrega como libação a Deus. Você entende a quantidade de domínio próprio que ele exerce aqui?
Ele não se entrega à revolta, ele não se entrega à armadura, ele não se entrega à autocomiseração, ele simplesmente se vê como uma oferta que é dada a Deus. Todas as vezes que você sofre por Cristo, todas as vezes que você é machucado por amor a Jesus, Deus está te dando uma oportunidade de se colocar como sacrifício a Ele. Agora, para isso, nós precisamos domar as nossas paixões. Nós não podemos ser levados pelos instintos da carne, porque a carne não vai se agradar desse sofrimento. A carne vai sempre tentar seguir caminhos de pecado para retribuir, para revidar ou para se amargurar contra Deus. Senhor, eu entrego o meu espírito. Eu me lembro de Paulo no final da sua vida dizendo que ele estava entregando a sua vida como oferta de libação a Deus. Mas o domínio próprio dele, de Estevão, ainda me chama mais atenção ainda no verso 60, onde ele faz assim. Ele ajoelha-se e ele clama em alta voz: Senhor, não lhes imputa este pecado. Olha o que ele está fazendo aqui, irmãos. Ele não reage com ódio. Ele reage com misericórdia e com compaixão. Como é que esse homem chegou a esse estado de espírito? Foi o Espírito, não foi a carne. Foi Cristo que fez isso por Estevão um dia. As palavras dele aqui são as mesmas de Jesus. No momento da sua morte, Jesus intercedeu por seus algozes. E aqui você está vendo um homem como eu e como você, pecador. Cristo não era pecador, Estevão era, mas no seu momento de sublimação. Ele imita Cristo até na disposição de coração. Ele doma as suas paixões e ele emula a paixão de Cristo, a entrega sacrificial de Cristo. Senhor, não impute o pecado deles. Com essas palavras, o texto vai dizer que ele adormece, ele descansa, ele cessa o seu labor. Meu irmão e minha irmã, temos motivos para orar. Que o Senhor nos dê mais domínio próprio. Que pedras metafóricas lançadas em nossa direção, ou não, que elas não nos desvirtuem, não nos deformem, e não nos tire do caminho da submissão, do serviço e da entrega sacrificial. Que as pedras pavimentem o caminho da santificação. Que as feridas infligidas por amor a Cristo sejam devolvidas com uma adoração a Cristo. Que o Senhor nos ajude a dominar o nosso coração em santificação. Só o Espírito pode fazer isso. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.